Teremos agora a locução, o discurso do Santo Padre. Queridas famílias, queridos amigos em Cristo, obrigado pela vossa presença aqui nessa noite e pelo testemunho do vosso amor a Jesus e à sua Igreja. Eu agradeço ao Dom Regis, presidente da Comissão Episcopal para a Família e a Vida, as suas palavras de boas-vindas e, de maneira especial, agradeço àqueles que apresentaram seu testemunho e que partilharam conosco a sua vida de fé. A Igreja nas Filipinas é abençoada pelo apostolado de tantas famílias. The scriptures seldom speak on Saint Joseph. Raramente as Escrituras falam de São José. We often find him resting. E quando o fazem, muitas vezes nós o encontramos repousando, enquanto lhe é revelada em sonho a vontade de Deus. No texto que nós acabamos de ouvir, nós encontramos não uma, mas duas vezes José a repousar. Nessa noite, eu quero repousar no Senhor com todos vocês. E quero refletir junto com vocês sobre o dom da família. E me lembrar da minha família, minha mãe, meu pai, meus avós. E hoje eu quero repousar então com vocês. Eu gostaria de refletir com vocês sobre o dom da família. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer uma coisa sobre o sonho. Mas o meu inglês é tão pobre. Eu sinto muito. Se vocês me permitem, eu peço ao meu ajudante que fale com vocês em espanhol. Então, eu gosto muito de sonhar. Toda mãe e todo pai sonharam seus filhos durante 9 meses. É verdade ou não? Isso é verdade ou não? Sonhar como será o hijo. Sonham como será o seu filho. Não é possível uma família sem sonhar. Que uma família não sonhe. Quando em uma família se perde a capacidade de Quando em uma família se perde a capacidade de sonhar, as crianças não crescem, o amor não cresce, a vida vai se reduzindo e se apaga. Por isso, eu aconselho vocês, eu recomendo que de noite, quando fizerem os seus exames de consciência, façam-se também essa pergunta. Eu sonhei com o futuro dos meus filhos? Ask yourselves, today, did I dream about my sons and daughters? Hoy soñé con el amor de mi esposo. Eu sonhei com o amor do meu esposo ou da minha esposa? Hoje eu sonhei com os meus pais, os meus avós,
family. Es tan importante soñar. É tão importante sonhar. Primero de todo, soñar en una familia. Antes de tudo, No sonhar pierdan numa esta família. capacidad de Não soñar. percam a It is so capacidade de important sonhar. to dream, and to dream in the family. Please don't lose this ability to dream in this way. Papa aí que não resistiu à tentação de improvisar. Não resistiu. Ele fez um longo improviso e se socorreu do intérprete para que traduzisse Traduzisse em do inglês. espanhol para o inglês. E agora- Agora retoma a fala que estava já prevista. ¿Cuántas dificultades Quantas- Não, ainda en la não. vida del matrimonio Quantas se dificuldades solucionan si nos tomamos un espacio de sueño? Quantas dificuldades haveria no casamento se não tivéssemos o nosso espaço de sonho para sonhar? If we take time to reflect. Si nos detenemos y pensamos en el cónyuge, en la cónyuge. Se If we nós think of our husband paramos or para wife, pensar, para refletir no nosso marido, na nossa esposa, Con las bondades que tiene, las cosas buenas que tiene. se não pensamos nas coisas boas, sonhamos as coisas boas que temos. Por eso es muy importante Por isso, é muito recuperar el amor a importante través de la ilusión recuperar o de todos amor los días. Nunca através dejen de ser novios. da ilusão todos os ever lose dias. the illusion that when Nunca you're deixem boyfriend and de girlfriend, namorar, nunca deixem de ser namorados, diz o Papa. Very important that. Joseph's rest revealed God's will to him. In this moment of rest in the Lord, Nesse momento de repouso do Senhor, o Papa retoma então seu discurso escrito, pondo de lado os nossos numerosos deveres e atividades diárias, Deus fala também a nós. He speaks to us in the reading we have just heard Ele nos fala na leitura que nós ouvimos, and witnessed. nas nossas orações e testemunhos, e no silêncio dos nossos corações. Let us reflect on what the Lord is Vamos saying então refletir to us. sobre o que o Senhor está nos dizendo, especialmente no Evangelho Three aspects de hoje. of this passage Há 3 aspectos desse texto do Evangelho que eu peço que sejam considerados: resting in Lord, repousar no Senhor, rising with Jesus and Mary, levantar com Jesus e Maria being a prophetic voice. e ser voz profética. Resting in Lord Vamos começar então. Rest. Repousar no Senhor. is so necessary O for the repouso, health of our mind apesar de ser and body. necessário para a saúde das nossas mentes So difficult e dos nossos corpos, due to the many demands placed frequentemente on é us. difícil de conciliar por causa das exigências numerosas que gravam sobre nós. Mas o repouso também é necessário para a nossa saúde espiritual, para podermos ouvir a voz de Deus e compreender aquilo que Ele nos está pedindo. José foi escolhido por Deus para ser pai putativo de Jesus e marido de Maria. Como cristãos, vocês também são chamados, assim como José, a criar, a providenciar uma casa para Jesus. Preparem uma casa para Ele em seus corações, em suas famílias, comunidades e paróquias. Mas para ouvir e aceitar a chamada de Deus, para construir uma casa para Jesus, vocês devem ser capazes de repousar no Senhor. Encontrar cada dia o tempo para rezar. Resting in God. But you might say to me, Vocês podem me dizer, Holy Father, I want Santo Padre, eu but gostaria de rezar, work to do. mas tenho tanto o que fazer, I must care for my eu children. tenho que cuidar dos meus I have filhos, chores in the home. tenho I am muitos so deveres em tired. casa, Even to sleep estou well. cansado, até mesmo para dormir bem. Isso pode ser verdade. This might be true. But if we
do not pray, Mas se não we will rezarmos, not know the most important thing of all. nunca conheceremos a coisa mais importante de todas, Us a vontade and for de Deus our a nosso respeito. Our busyness without prayer we will accomplish Além disso, durante a nossa atividade, na multiplicidade das nossas ocupações, nós vamos conseguir muito pouco sem a oração. family. It is in the family that we first learn how to pray. Repousar na oração é particularmente importante para as famílias. The family E, antes de tudo, are together. na família que aprendemos a Remain rezar. together. It's important. Rezando, nós permanecemos juntos, disse o Papa. There we come to know world, to grow into men and women of faith. To say, Nela, chegamos a conhecer Deus, a crescer como homens e mulheres de fé, a considerar-nos como membros da família mais ampla de Deus, ou seja, a Igreja. how to forgive. Na família, nós aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, a ser generosos e disponíveis, e não fechados e egoístas. We learn to move beyond our own needs, to encounter Nós others. aprendemos também a ir além das nossas próprias necessidades, encontrar outras pessoas e partilhar as nossas vidas com elas. It is so important Por to isso, pray as family. é tão importante rezar como família. Muito importante. That is why families E é are por so isso important que as famílias in the God's plan. são tão importantes no plano de Deus para a Igreja. Vamos ver o segundo ponto, Padre Regis. Então, o Papa continua. Agora vejamos o segundo ponto. Levantar-se com Jesus e Maria. Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Volta ao espanhol. Gostaria de dizer uma coisa muito pessoal. Yo quiero mucho a San José, Eu gosto muito de São José, porque es un hombre fuerte y de silencio. porque ele é um homem que é fonte de silêncio. Y en mi escritorio And on my desk, tengo una imagen de San José durmiendo. I E have na minha mesa de trabalho, eu tenho uma imagem de São José dormindo. Y durmiendo cuida la iglesia. E dormindo, ele cuida da igreja. sleeping, he looks after the church. Yes, he can do it. We know. Ele pode fazer isso sim, nós não. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito When I y have lo pongo debajo de San José. Quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu anoto isso numa folhinha de papel e coloco debaixo da imagem de São José, Para que lo sueñe. para que ele sonhe. dream about it. O povo ri, sorri e aplaude. Esto significa para que rece por ese problema. Isto significa, eu peço a que ele reze por esse problema. The second aspect. Então, volta ao texto escrito. Those precious moments of repose Repousar na oração é, antes de tudo, are moments we might wish to prolong, um momento precioso, but uma pausa com o Senhor. once we Talvez gostaríamos de poder prolongar esses must momentos, rise from our slumber, we must get up and act. mas como José, uma vez que se ouviu a voz de Deus, temos de despertar do sono, levantar-nos e agir. No, remove us from the world. A fé não nos tira do mundo, Draws us more deeply. mas nos insere mais profundamente nele. We must go deeply in the world, but with the force of the prayer. Each of us, in fact, as Na answers realidade, a cada um de nós cabe um papel especial na preparação da vinda do reino de Deus ao nosso mundo. just as the gift of
Holy Family was entrusted to Saint Joseph, Assim como o dom da Sagrada Família foi confiado a São José, and its place in God's assim plan também o dom da família e o seu lugar no plano de Deus estão confiados a nós. Same with St. Joseph. San José, el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante. The gift of the Holy Family was given so that O we dom da can- Sagrada Família foi confiado a José para que ele a conduzisse. Soy hijo de una familia. I'm also a son of a family, Eu and também sou filho de uma família. Nos entregan el plan de Dios para llevarlo adelante. we are given a plan of God to take É forward. entregue a nós o plano de Deus para levá-lo Angel adiante. revealed to Joseph the dangers which O threaten anjo do Senhor revelou a José os perigos que ameaçavam Jesus e Maria, obrigando-os a fugir para o Egito e, em seguida, estabelecer-se em Nazaré. upon us to recognize the dangers threatening De igual modo, no nosso tempo, Deus chama-nos a reconhecer os perigos que ameaçam as nossas próprias famílias e defendê-las do mal. with the new ideological colonization. There existen colonizaciones ideológicas. Hoje existem There is a colonizações ideológicas colonization that we have to be careful of, e nós temos que ter cuidado com isso, that tries to destroy the family. porque essas tentam destruir a família. Del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. It's not born Não partem da oração, do encontro com Deus, da missão que Deus nos confia. Vienen de afuera. Vem de fora. Por eso dijo que son colonizaciones. Por isso eu a chamo de colonização. No perdamos la libertad de la Não, misión que Dios nos da. não devemos perder a liberdade lose the freedom that the mission diante da missão que Deus nos confia. God has given us. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, E assim como nossos povos, no momento de sua maturidade, Period of colonization. puderam dizer não ao colonialismo, tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes. nós também temos que ser muito sagazes, muito hábeis, muito fortes diante da colonização ideológica. Families, we have to be very wise and very strong with fortitude to say no to these initiatives of colonization that could destroy the family. Que ameaça destruir as famílias. Y pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir sí y cuándo debemos decir no. E pedir a São José, que é amigo do anjo, que nos mande a inspiração para que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento de saber quando é preciso dizer sim e quando é preciso dizer não. The pressures on family lives today are many. Depois deste novo improviso em espanhol, o Papa volta ao texto escrito. Muitas são hoje as pressões sobre a vida da família. Aqui nas Filipinas, muitas famílias sofrem ainda com as consequências das catástrofes naturais. A situação econômica provocou a fragmentação das famílias, com a imigração e a busca de um emprego, para além dos problemas financeiros que atormentam muitos lares domésticos. Problems strain many households. While all too many people live Enquanto muitas pessoas vivem em pobreza extrema, are caught up outras caem nas malhas do materialismo lifestyle, e dos estilos de vida are destructive que abolem a vida familiar e as exigências mais fundamentais da moral cristã. those are
the ideological colonization. The family is also A família está ameaçada também pelos crescentes esforços de alguns em redefinir a própria instituição do matrimônio mediante o relativismo, a cultura do efêmero, a falta de abertura à vida. Penso nel Beato Pablo VI. I think of Paul VI. Lembro o bem-aventurado Papa Paulo VI, donde se le proponía el problema del crecimiento de la población. In a moment of that challenge no of the momento em growth que of era the colocado population, diante dele o problema do crescimento da população mundial, Tuvo la valentía he had the strength ele teve a coragem de defender la apertura a la vida de la familia. de defender a abertura à vida própria da família. Él sabía las dificultades que había en cada familia, por eso en su carta encíclica era tan misericordioso con los casos particulares. Ele sabia das dificuldades que existiam em cada família. E por isso, na sua carta encíclica, demonstrou tanta misericórdia diante dos casos particulares. E pediu aos confessores que fossem muito misericordiosos e compreensivos diante desses casos. Porém, ele foi capaz de olhar mais longe. Viu esta ameaça de destruição Viu a ameaça de destruição da família mediante o controle dos filhos. Pablo VI era valiente. Paulo VI era valente, era um bom pastor E alertou a suas ovelhas sobre los lobos que venían. e alertou suas ovelhas sobre os lobos que as rondavam. Que Ele, desde o céu, nos abençoe nesta tarde. Our world needs good and strong families to overcome this O nosso threat. mundo, prossegue o Papa, tem necessidade de famílias sãs e fortes para superar essas ameaças. To protect the beauty As Filipinas precisam de famílias cheias de amor para proteger a beleza e a verdade da família no plano de Deus e servir de apoio e exemplo para as outras famílias. family is a threat to society itself. Toda ameaça à família é uma ameaça à própria sociedade. O futuro da humanidade passa através da família, como disse várias vezes São João Paulo II. Por isso, protegei suas famílias. O Papa reitera o conceito: protegei suas famílias. Vejam nelas o maior tesouro da vossa nação. Alimentem-nas sempre com a oração e a graça dos sacramentos. As famílias sempre terão as suas provações, mas não precisam que eles somem outras. Ao contrário, sejam exemplos de amor, perdão e solicitude. Sejam santuários de respeito pela vida, proclamando a sacralidade de toda a vida humana, desde a concepção até a morte natural. What a gift
this will be society. Que grande dom seria isso para a sociedade? Toda a família cristã viver plenamente a sua nobre vocação. Então, levantai-vos com Jesus e Maria e percorram a estrada que o Senhor traça para cada um de vocês. Finally, Por fim, the gospel we have heard o evangelho que ouvimos of our Christianity nos recorda prophetic voices que o nosso dever de cristãos é ser vozes proféticas no meio das nossas comunidades. listen to the angel of the José Lord ouviu and a responded to voz God do anjo do call Senhor to care for Jesus and e Mary. respondeu à chamada de Deus que lhe fez cuidar de Jesus e Maria. Play his part in God's plan. Ele desempenhou o papel dele no plano de Deus Not only for the e se Holy tornou uma Family, bênção, but a blessing for all humanity. não só para a Sagrada Família, mas para toda a humanidade. Joseph served as a model E juntamente com Maria, for Jesus, José serviu de modelo ground para o menino Jesus, age and grace. que ia crescendo em sabedoria, idade e graça. Bring them into the world, train them in faith, Quando as famílias permitem as crianças nascer para esse nosso mundo, with society, they become quando as educam na fé, em sãos valores, as ensinam a dar a sua contribuição para a sociedade, elas se tornam uma bênção ao seu redor. a blessing to the world. Uma bênção para o mundo. God's love O amor de Deus becomes present and active se faz by the way presente of love e ativo and by the good work. a partir do modo como nós amamos We extend Christ's e das kingdom boas obras que to all. praticamos. And in doing this, we prove Façamos crescer o reino de Cristo nesse mundo. E ao fazê-lo, nós nos demonstramos fiéis à missão profética que nós recebemos no batismo. during this year, which your bishops have set aside as Durante the esse year ano, of the poor, consagrado pelos bispos filipinos como o ano dos pobres, as families, eu gostaria de pedir que vocês, como família, our call to sejam be missionary disciples. particularmente atentos ao chamado para ser discípulos missionários de Jesus. Isso significa estar prontos para ir além dos limites de suas casas e cuidar dos irmãos e irmãs mais necessitados. To show concern for those who do not have a Peço que intercedam de modo especial por aqueles que não têm uma família própria, those particularmente os mais idosos e as crianças órfãs. never let them feel isolated, alone, and Nunca os abandoned. deixem sentir-se isolados, sozinhos e abandonados, Know that God has not forgotten them. mas ajudem-nos a saber que Deus não os esqueceu. Hoy quedé sumamente conmovido en el corazón después de la misa, Hoje eu me comovi profundamente no meu coração depois da missa, quando quando eu eu visitei o lar de crianças sozinhas, órfãs. That shelter, that home for children who had no parents. Quanta gente trabaja en la iglesia Quanta para que gente- ese hogar sea una familia. Quanta gente trabalha na igreja para que a igreja seja uma família? So that house is a home, a family. Esto significa Isso llevar significa adelante proféticamente levar adiante que significa profeticamente This o is what it significado means da to take família. forward prophetically the meaning of a family. You may be poor yourself in material ways, but you have an abundance of gifts to offer when you offer Christ. E no caso de serem vocês mesmos pobres, no sentido material, Do not hid your faith. saibam que vocês têm uma abundância de dons a serem distribuídos quando oferecem Cristo e a comunidade da sua igreja. Não escondam a Dear sua friends fé. in Christ,
Não escondam Jesus, mas coloquem-no no mundo e ofereçam o testemunho da sua vida familiar. Queridos amigos, saibam que rezo sempre por vocês. É verdade, eu faço isso. Rezo para que o Senhor continue aprofundando seu amor por Ele e que esse amor se manifeste no seu amor recíproco e pela Igreja. Rezem com frequência e levem os frutos de sua oração ao mundo para que todos possam conhecer Jesus Cristo e o seu amor misericordioso. But the protection of Joseph. Don't forget. Sleep. Não se esqueçam de dormir e pedir a proteção de São José e de rezar. Rezar para a família. Pray often and take the fruits of your prayer into the world, that all may know Jesus Christ and His merciful love. And please, por favor, sleep also for me. Durmam também para mim, descansem também por mim, rezem também por mim, diz o Papa, sorrindo. Eu preciso realmente das suas orações e sempre contarei com elas. Muito obrigada.